Bom, gente, retomando aqui, né? O último exemplo que eu fiz foi esse exemplo 2 aqui, e agora eu vou falar desse teorema logo aí em seguida. Eu tenho que fazer assim, ir dividindo em vários vídeos, para os vídeos não ficarem muito longos, né? Então eu vou ficar assim um bom tempo nesse texto 9 aí. Vou fazer alguns vídeos sobre esse texto 9. Então vamos lá. Esse teorema está dizendo o seguinte: seja S, né, um conjunto de vetores não nulos em um espaço vetorial V. Não estou dizendo que é uma base. E seja W um subespaço gerado por S. Pode até ser o espaço vetorial V, mas, enfim, se não for o V, vai ser um subespaço gerado por esse conjunto SI. Então, algum subconjunto de S é uma base para W, tá? Pode ser 2 vetores, sei lá, 3 vetores, eu não sei. Algum subconjunto desse aí vai formar uma base para W. Então, aí a gente pode encontrar um processo para saber qual subconjunto, né, pode gerar esse espaço W que vocês têm aí, né? Então, assim, mais para frente a gente vai ver um outro processo de descobrir qual é o subespaço gerado, não necessariamente, né, com esses vetores que estão aí, tá? Mas a gente vai conseguir produzir uma base para o subespaço W gerado por esse conjunto, tá certo? Não necessariamente uma base que contenha apenas vetores de S, que esse é o caso que a gente vai ver aqui, tá? Então, o primeiro passo é verificar se esse conjunto S é LI ou LD. Se ele for LI, então S já é uma base para W ou até mesmo para V, né? E se for LD, então a gente tem que prosseguir, porque a gente vai ter que eliminar algum vetor de S, né? Algum ou alguns. Então, vem o segundo passo. Encontra uma constante CI nessa equação da combinação linear nula, né, que seja diferente de zero. Então, se for diferente de zero, a gente consegue escrever o xi, que é o vetor correspondente à mesma constante, como combinação linear dos demais vetores. E aí, a gente voltando na equação, a gente consegue eliminar o vetor xi de S, tá? E aí, a gente já tem um novo conjunto S, né, que já vai gerar o W. E a gente pode retornar ao primeiro passo, aí verifica de novo se for LI. Se for LI, já gera o W. Se não, repete o segundo passo. E assim sucessivamente. É um processo bem trabalhosinho, né? Eu vou fazer esse exemplo 3 aí com vocês para ilustrar. Então, vamos lá. Eu tenho S, que é esse conjunto aí, né, de vetores do R4, cada um x1, x2, x3 e x4 está aí no exemplo. E eu quero encontrar um subconjunto de S, né, que forme uma base para o subespaço do R4 gerado por esse conjunto. Tá bem? Então, já vou adiantar para vocês que esse conjunto é um conjunto LD, né? S é um conjunto LD. E aí vocês podem verificar isso aí, faz o determinante, enfim, né? Verifica que ele é o LD, não vou fazer. Então, um vetor x qualquer de W é dessa forma que está escrita aí, ó. Aqui. Um vetor x de W é dessa forma aqui, tá? Uma constante multiplicando cada vetor somado. Bem, daí eu tenho que resolver essa equação que está aqui, tá? E descobrir quem são as constantes A, B, C e D que satisfazem, né? Ou pelo menos alguns valores, né? Para A, B, C e D que satisfazem essa equação, essa combinação linear nula que está aí. Então, enfim, então é uma combinação linear do tipo A que multiplica 1, 2, menos 2, 1, mais B que multiplica menos 3, 0, menos 4, 3, mais C, que multiplica. Vou chegar para cá, porque eu já copiei os vetores, aí eu já vou saber. 2, 1, 1, menos 1, mais D, que multiplica, menos 3, 3, menos 9 e 6. Isso tem que ser, né, o zero do espaço R4. Ou, se você quiser só escrever o zerinho, mas tem que saber que é o zero do espaço R4.
Então, isso vai produzir, né? Fazendo uma equação para cada coordenada, que a gente está sempre fazendo esse tipo de coisa, então vai produzir o seguinte sistema: A menos 3B mais 2C menos 3D igual a zero, 2A mais C mais 3D igual a zero, menos 2A menos 4B mais C menos 9D igual a zero, e a última coordenada, A mais 3B menos C mais 6D igual a zero também. Então, é esse sistema aí que a gente tem que resolver. Passando para a matriz, isso fica 1 menos 3, 2 menos 3, aqui 0, né? 2, 0, 1, 3, 0. Menos 2, menos 4, 1, menos 9, 0. 1, 3, menos 1, 6, 0. Só para... É claro que eu fiz essa coluna de zeros aqui, mas no próximo passo eu vou tirar ela daí, né? Porque a gente vai fazer um monte de conta com zero, que dá sempre zero. Enfim, é só para vocês terem uma noção aí de conferir, né? Se está certinho. Repara que cada vetor desse aí, né? Cada vetor desse aqui, como está aqui, ele está sendo escrito como coluna dessas matrizes, dessa matriz, tá? Então, olha lá a primeira coluna: 1, 2, menos 2, 1. Tá? Então, é até uma dica, porque de repente você já pode montar a matriz do sistema direto, sem passar pela montagem do sistema que está aqui. Só para facilitar a vida de vocês aí. Então, vamos lá, vamos eliminar aqui, já é 1, né? Ainda bem. Então, vamos transformar tudo em zero abaixo dele. Então, vou multiplicar aqui por menos 2 e somar com a segunda linha, tá? Eu vou escrever aqui bem para o lado, porque depois eu vou fazer várias setas, né? 1, menos 3, 2, menos 3, eu já não vou escrever o zero. Aqui vai ficar, então, 0, 6, menos 4 mais 1, menos 3, 6 mais 3, 9. Agora, para eliminar esse menos 2, eu vou multiplicar a primeira linha por 2 e somar com ela. Então, isso vai ficar 0, menos 6 mais 4, menos 10, 4 mais 1, 5, menos 6, menos 9, menos 15. E por último, a última linha, que eu vou multiplicar por menos 1 aqui e somar aqui embaixo. Então, vai dar 0. Então, 3 mais 3, 6. Menos 2 com menos 1, menos 3. 3 mais 6, 9. Olha que interessante. Essa quarta linha está igual à segunda linha. Posso eliminar, né? Já que do lado direito vai ser sempre zero, então corresponde à mesma equação. Então, não preciso nem fazer nenhuma observação a respeito. Agora, dá uma observada na segunda e na terceira linha também. Né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir essa linha aqui por 2 e vou dividir essa daqui por menos 5. Aí vocês vão ver o que vai acontecer. Aí vai ficar 1 menos 3, 2 menos 3, 0, 3 menos 1, 3. E essa daqui ficou também 0, 3 não, desculpa. Aqui é 2. 0, 2, a terceira linha, menos 1, 3 também. Tá? Então, de novo, essa linha aqui também posso eliminar. Então, olha lá. Aqui também vai ser uma coisa igual a zero, aqui uma coisa igual a zero. Então, dessa linha daqui, o que a gente pode dizer? Né? Que C aqui é A, B, C e D. Que 2C, não, desculpa, 2B menos C mais 3D é igual a zero. Né? E daí eu posso explicitar o C, que é o que está mais fácil aqui, né? Não vai dar fração. Então, C igual a 2B mais 3D. E quem é o B e o D? B e D vão ser quaisquer números reais, tá? Então, eu já tenho aqui a equação que corresponde ao C. Aí, na primeira linha, a gente vai encontrar o seguinte: A
menos 3b, ih, ficou feio aqui, deu uma escorregada, menos 3b mais 2c menos 3d igual a zero, tá? Então, substituindo o c ali nessa equação, vou ficar com a menos 3b. Eu vou multiplicar o c por 2, né? Então, mais 4b mais 6d menos 3d igual a zero. Ou seja, né, a mais b mais 3d igual a zero. E aí eu posso explicitar o a, por exemplo, né? Vou chamar o a de menos b menos 3d, tá? De novo. Aí o b e o d são números reais, tá? Então repara que eu tenho uma infinidade de soluções, né, que resolvem essa combinação linear aí, tá bom? Eu posso escolher, fazer uma escolha qualquer, só não posso escolher b e d igual a zero, né? Porque aí eu vou ter o a e o c também iguais a zero e não chego a lugar nenhum. Tá? Então, para ficar com uma equação, né? Para ficar com uma equação tipo essa que está aqui, que é nessa equação aí, vocês estão observando, né? Como se o A fosse 1, o B fosse menos 1, o C menos 2 e o D zero. Então, eu vou atribuir, né? Fazendo o B igual a menos 1 e o D igual a zero, tá? Eu obtenho o A igual a 1, né? O A igual a 1 e o C igual a 2. Aliás, menos 2. Tá bem? Por isso, então, eu vou ficar com essa equação que está aqui, né? Essa equaçãozinha aqui, e explicitando uma das variáveis, né? Que nesse caso aqui eu escolhi explicitar o x2. Eu poderia escolher explicitar o x1, tá? Mas isso aí só vai ter uma solução um pouco diferente, né? Um resultado um pouco diferente no exercício, mas vai ser uma solução tão boa quanto, tá? Vai ser uma das soluções. Então, eu escolhi explicitar o x2. E substituindo essa equação 2 aí, né, correspondente ao x2, na equação 1, nessa equação principal aqui, tá? A gente vai obter esse escrito aqui para x. Então, repara que eu posso considerar o x como sendo, agora, esquecendo essas variáveis a, b, c e d que estavam anteriormente, vamos gerar novos a, b e c. Então, é como se meu x fosse ax1 mais bx3 mais cx4, entendeu? É como se ele fosse gerado apenas, né? Como se fosse, não. Eu posso escrever o vetor x apenas utilizando os vetores x1, x3 e x4, tá? Então, eu pude eliminar o x2 do meu conjunto S, que ainda assim eu consigo gerar o vetor x que pertence a W, tá bem? Bem, então, tá dizendo aí, né, que W é gerado por esse conjunto S aí, x1, x3 e x4. Aí, x1, x3 e x4 ainda são LD. Para verificar isso, aí já não dá para fazer por determinante, porque eu vou ter um sistema, né, com um número de incógnitas e variáveis diferentes, tá? Então, não dá para fazer, não vai ser um sistema 4x4. Então, teria que repetir o processo mesmo, verificando que é LD. Mas aí, a gente vai repetir esse processo e verificar que W é gerado apenas por x1 e x3. Então, eu posso repetir o processo aqui para vocês, tá? Então, repetindo o processo que eu escondi aí, né, no texto, eu vou ter lá ax1 mais bx3 mais cx4 igual a zero. Repara que a verificação para ver se esses vetores são LI ou LD fica junto aí, né, da repetição do processo, meio que fica junto. Então, eu vou escrever lá A, que multiplica o meu x1, que é 1, 2, menos 2, 1, mais B, que multiplica o x3, que é 2, 1, 1 e menos 1,
mais C que multiplica um vetor x4, tá? Que é menos 3, 3, menos 9 e 6. Isso igual a zero. Daí, eu vou montar o sistema, vou transformar em matriz, e aí a gente já sabe que dá para considerar só as colunas, né? Então, eu já vou montar o sistema direto aqui, tá? Então, fica assim, a matriz do sistema, né? 2, menos 2, 1. Aqui, 2, 1, 1, menos 1. Aqui, menos 3, 3, menos 9, 6. E aquela coluninha de zeros aqui, que eu vou botar dessa vez, mas conforme eu estiver escalonando, eu vou tirar, tá? Aí é o mesmo tipo de escalonamento, né? Vou multiplicar aqui por menos 2, somar aqui embaixo. Então, vou escrever mais afastado aqui. 1, 2, menos 3, 0. 0 não vou escrever. Aqui, então, vai ficar 0, menos 4 mais 1, menos 3, menos 6 mais 3, 9. Agora, eu vou multiplicar aqui por 2 e somar aqui. Então, ficou 0. 4 mais 1, 5. Menos 6 mais 9, menos 15. E agora, eu vou multiplicar aqui por menos 1 e somar aqui. Também é repetido, né? Vocês já estão percebendo. Menos 2, menos 1, menos 3. Cadê? 3 mais 6, 9. Pronto. Então, essa linha ficou igual à segunda linha lá, a gente elimina. Aqui, se eu dividir por menos 3, né? Por menos 3, e aqui eu posso dividir por 5. O que vai acontecer? Então, fica 1, 2, menos 3. Aqui, 0, 1, menos 3. E aqui, 0, 1 e menos 3 também. Tá? Então, essa linha também posso eliminar. Então, ó, se aqui é tudo zero, né? Essa segunda linha aqui está me dizendo A, B e C. Está me dizendo que B menos 3C é igual a zero, ou seja, B igual a 3C. Tá? E na primeira linha? Na primeira linha está dizendo que A mais 2B menos 3C igual a zero. Bom, B é 3C, então vou botar lá A mais 6C menos 3C igual a zero. Então, A é igual a menos 3C. Certo? E aí, o C é um número real. Tá bem? Aqui, como não tem nenhuma solução que eu coloquei ali, então vamos atribuir. Eu não posso botar C como zero, né? Porque se eu fizer isso, tanto A quanto B vão ser zero, não vai adiantar. Então, vamos fazer o C igual a 1. Se eu fizer C igual a 1, o A vai ser menos 3, né? E o B vai ser 3. Certo? E daí eu vou poder escrever o meu X. O meu xão, cadê? Eu não escrevi ele aqui, né? Eu vou poder escrever o meu xão como sendo... Ah, desculpa. Peraí. Mas tem algo estranho aqui. Peraí, só um instante, deixa eu pensar aqui. Tá ok, então, aqui, olha só. Então, não x não, esse x eu escrevo depois. Então, olha, retomando nessa equação aqui, olha aqui, retomando nessa equação aqui, eu vou ficar, né? O A é menos 3, tá? Então, é menos 3 x1. O B é 3 mais 3x2. O C eu atribuí como 1. Então, mais x4 igual a zero. Então, eu vou poder explicitar o x4 aqui, né? Já que eles são LD. Então, os meus x4 fica sendo 3x1 menos 3x2. Esse é o meu x4. Agora sim, como eu tinha o x como sendo ax1 mais bx3
mais cx4, tá? Então, substituindo o x4 aqui, eu vou ficar com x igual a x1 mais bx3 mais c, que multiplica 3x1 menos 3x2, certo? E daí, o meu x fica a mais 3cx1 mais, agora aqui, b menos 3c x2, tá? x2 não, desculpa, aqui é x3. Coloquei errado aqui. Aqui é x3. Então, aqui é x3. Ok? Então, repara que para eu obter o x, eu só preciso, né, de uma constante que multiplica x1 mais outra constante que multiplica o x3. x3 pequenininho assim. Tá? Então, o meu W, né, é gerado apenas pelos vetores x1 e x3. E eles vão ser LI, né? Com certeza vão ser LI. É só você olhar aqui, cadê os vetores? Vamos olhar aqui os vetores. Olhando aqui, ó. x1 e x3 são esses aqui, tá? Eles são LI, têm direções diferentes. Um não é múltiplo do outro, tá claro? Então, esse é o processo, né, de se fazer, descobrir qual subconjunto gera o subespaço, né, que forma uma base para o subespaço gerado por aquele conjunto, tá? É bem trabalhoso isso aí. Mais para frente a gente vai ver um outro processo. Bem, agora vem um outro teorema aí, dizendo que se S é uma base para um espaço vetorial V e T é esse conjunto aí, x1, x2, xr, né? Então, T e S tem um número possivelmente diferente, né, de vetores. Esse T é um conjunto linearmente independente de V, então esse Rzinho tem que ser menor ou igual a N, tá? Porque vai ser igual se o conjunto T for o próprio S, tá? E eu não vou conseguir nenhum outro valor. Se eu botar mais um vetor, né? Se eu tiver mais vetores em T do que em S, então T vai ser LD. Porque qualquer vetor que eu colocar dentro de T, né, vai ser um vetor do espaço V e vai poder ser escrito como uma combinação linear dos vetores de S. Então, quando eu agregar mais um vetor a T, tá? Se T tiver a mesma quantidade de vetores de S, eu vou acabar produzindo um conjunto LD, de vetores linearmente dependentes. Tá bom? Então, é só um detalhe esse aí. E agora a gente passa para a definição de dimensão. A dimensão de um espaço vetorial não nulo, denotada por DIN-V, né, a gente usa essa escrita, é o número de vetores numa base. Então, o espaço vetorial, né, só para ilustrar, o espaço vetorial nulo, que é um espaço vetorial, tem dimensão zero, né? E a dimensão de Rn é o Rn, a dimensão de Pn, Pn é o espaço dos polinômios de grau menor ou igual a n, é n mais 1. Lembra quando a gente estava vendo o P2, o espaço P2? O espaço P2, ele era de vetores da forma assim, né? Ó, P de T igual a T ao quadrado mais BT mais C. E que a gente, eventualmente, representava por um vetor assim, com essas coordenadas, né? Como sendo os coeficientes dos termos de segundo, primeiro e zero grau, tá? Então, repara que aqui, né, tem 3 posições. Esse aqui é um vetor do R3, tá? O P2 é homeomorfo ao R3, tá certo? Então, a dimensão de P2 é 3, a dimensão de P3 é 4, tá? A dimensão de Pn é n mais 1. E o subespaço W de R4, desse exemplo que a gente acabou de resolver aqui, que acabou, a base ficou apenas, né, com 2 vetores, como está aqui, né? Então, a dimensão de W, a gente vai até escrever aqui, nesse caso, né?
dimensão de W igual a 2, porque eu tenho apenas 2 vetores na base. Eu só preciso de 2 direções para definir qualquer vetor de W, tá bem? Essa é a ideia. Então, eu vou encerrar esse vídeo aqui. Tem que pôr o computador para carregar. E depois a gente continua já já, tá bom? Até logo, minha gente. Espero que vocês tenham compreendido aí até essa parte. Então, no próximo vídeo, eu vou começar a partir desse teorema que tá aí, tá? Esse teorema aqui. Este. Tá bom? Já já eu volto aí. Até logo.